Jesus morreu pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos a salvação. Porém, existem certos instrumentos que são usados para que nós sejamos salvos. Não é uma salvação automática, existem meios. E o primeiro meio que nós vemos nas Escrituras fica lá em Efésios, quando Paulo disse que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, por meio da fé. Então a fé é um instrumento pelo qual nós recebemos essa salvação. Mas existe também um outro instrumento pelo qual nós somos salvos, porque Deus usa meios, que é o instrumento da pregação. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1 que aprove a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A pregação é um outro meio que Deus usa. Então, se eu sou salvo pela fé, então nós vemos que a fé ela é muito importante, que ela é preciosa. A coisa mais importante, meu irmão, que você tem é a sua fé. Pedro vai dizer que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro, do que a prata. Então é a nossa fé, porque é por meio dela que nós somos salvos. E aí, se a fé é tão importante, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10 que essa fé salvadora, ela vem por ouvir. Ele diz o seguinte: pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Paulo aqui está dizendo que essa fé, ela vem por ouvir a palavra de Cristo. Que palavra de Cristo é essa? O Evangelho. O Evangelho, a mensagem mais extraordinária que mudou significativamente a história, eu creio, é o Evangelho. E nós precisamos entender que é o Evangelho que salva. Eu creio que uma pessoa ela pode pregar a Bíblia e mesmo assim não pregar o Evangelho. Isso, ela pode pregar a Bíblia sem pregar o Evangelho. Porque existe uma diferença, meus irmãos, entre pregar a Bíblia e ser bíblico. Ser bíblico, pregar a Bíblia, uma pessoa pode pregar um versículo distorcido ali e dizer, olha, eu preguei a Bíblia, tá aqui, é a Bíblia. E de fato é a Bíblia, só que ele pregou um texto isolado, e nós sabemos que texto fora de contexto é pretexto para heresia, para erro teológico. Mas é diferente de alguém que é bíblico, porque alguém que é bíblico é alguém que prega a Bíblia, mas ele prega a Bíblia com fidelidade, com discernimento, com sabedoria. Portanto, nós temos que pregar o Evangelho se nós queremos ser bíblicos, porque é o Evangelho que traz a salvação. É importante nós pregarmos sim toda a Bíblia, todo o desígnio de Deus, mas toda a Bíblia significa que eu vou pregar o Evangelho. E tudo aquilo que eu vou ensinar a partir do Evangelho. Amém. Então, Jesus também, quando começa o seu ministério lá em Marcos, a Bíblia diz que ele começa dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma tradução mais fácil, arrependam-se e creiam no Evangelho. Existem duas responsabilidades aqui, né? Existe o Evangelho é apresentado diante de nós, mas Jesus diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. O Evangelho está aí, mas se arrependa e creia. O que é se arrepender? Arrepender, ali a palavra grega metanoia, que significa mudança de mente. É um termo que vem da Septuaginta ali, mas ele também não quer dizer apenas uma mudança da forma de pensar. É um termo, né, que quer designar uma mudança de rota, mas uma mudança interior. O arrependimento, nós percebemos que envolve a mudança de sentir, de pensar e de agir. Nós percebemos isso, nós não devemos entender o que é arrependimento apenas pelo significado etimológico. Não significa que apenas eu mudar minha mente, minha forma de pensar, e isso não, é uma coisa que é uma mudança total. Porque se você mudou a mente, consequentemente, nas escrituras, você vai mudar a sua atitude também. Então nós percebemos, por exemplo, Paulo, quando ele vai falar de arrependimento, lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 10, salvo engano, ele diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que gera salvação. Então veja, o arrependimento ele não é em si uma tristeza, mas ele envolve a tristeza. É uma tristeza que leva ao arrependimento e que produz salvação. Então, até nós podemos perceber aqui no que Jesus diz. Ele diz: arrependa-se e creia no Evangelho. O arrependimento ele tem sempre que estar ligado à fé. Porque é um arrependimento em que a pessoa apenas olha para si, porque tipo assim, arrepender-se é olhar para si, abandonar os seus pecados, mas crer no Evangelho diz respeito a olhar para Cristo. Então, uma culpa, né? Um arrependimento que é um arrependimento que você olha apenas para você, apenas para sua culpa e pronto, parou aí, não é arrependimento.
é remorso, é aquilo que o apóstolo Paulo chama de tristeza segundo o mundo, da tristeza do mundo que produz morte. Então esse não é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é aquele que você se entristece. E ao se entristecer, você olha, você decide abandonar os seus pecados e olha para Cristo. E olha para Cristo. É um olhar para você e um olhar para Cristo. É esses dois olhares. Muito bem. Mas Jesus diz, né? Arrependam-se e creiam no Evangelho. É o Evangelho que salva, o instrumento que Deus usa para nos salvar. Mas a pergunta é o seguinte, meus amados. O que é o Evangelho? E aqui eu queria frisar dois entendimentos errados. Talvez você não faça sentido algum desses que eu vou falar, mas algum desses vai fazer. É porque existem pessoas, por exemplo, que confundem o evangelho com os efeitos do evangelho. É normal, por exemplo, alguém entrar em uma comunidade, uma igreja, onde ela vê amor, misericórdia, e ela entra ali, pessoas vivendo como uma família, ela diz, isso sim é o evangelho. Mas na verdade aquilo não é o evangelho, ela está confundindo o evangelho com os efeitos dele. Aquilo é o efeito do evangelho, porque alguém que entende o evangelho, esse evangelho vai afetar as áreas da nossa vida. Então, aquilo é o efeito do evangelho. Porque o evangelho, a palavra evangelho, meus irmãos, significa boa notícia. Evangelho é uma palavra grega, a junção de duas palavras ali, né? Angelos, com o prefixo eu, que significa bom, e angelos significa mensagem ou notícia. Então, o evangelho significa boa notícia. O evangelho não é algo que se faz, é algo que se recebe. O evangelho é a boa notícia a respeito de Jesus Cristo, sua morte na cruz, sua ressurreição e sobre o seu reino vindouro que será estabelecido.